Olá pessoal, beleza? Rogério na área. Quero reagir, na verdade, eu não vou nem poder colocar aqui nesse vídeo, algumas questões dos personagens atuais, Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, Jair Messias Bolsonaro, Gustavo Gayer e assim por diante. Olha, já vou falando logo de cara o seguinte, eu sou cristão e acredito no que está escrito lá na Bíblia, tá certo? Não sei se você acredita ou não, bom, fica aí com a sua crença da maneira como você achar melhor. A primeira definição é o seguinte, o senhor Silas Malafaia, ele tem falado muitas coisas a respeito do Pablo Marçal. A primeira definição é o seguinte, o Pablo Marçal pode ser, não estou afirmando, que ele esteja nesse jogo muito mais para alcançar algumas coisas de cunho bem pessoal e não de cunho espiritual, tá bom? Então isso já deixo bem claro, fazendo uma divisão, que possivelmente ele não esteja nesse pleito, nessa luta, para poder ir atrás do cara que é o verdadeiro cristão, que vai defender as pautas de Cristo, tá? Não estou olhando para essa perspectiva. Agora, o senhor Silas Malafaia, eu tenho quase certeza que não é. Você fala assim, poxa, mas como você está falando isso? Eu tenho certeza que não é. Certa feita, conversando com uma pessoa, e ela aventou que o Silas Malafaia tinha feito muito pela política do nosso país. Eu falei, discordo. Ela falou, por que você discorda? Eu disse, simples, muito simples. Quando o Lula se candidatou a presidente, eu votei no Lula as 2 vezes e na Dilma uma vez. O Silas Malafaia também, inclusive levou no púlpito de igreja, coisas do gênero. Se você vai escolher a internet, você vai ver aí na internet ele fazendo um certo lobby para que ele ganhasse. Tudo bem? Agora, como que ele, que é um cara extremamente culto pelo que ele diz, e eu acredito que em partes ele até seja mesmo, votou no mesmo cara que eu, que era um Zé Ruela, votei? Isso não faz sentido. Se você sabe melhor do que eu, se você é uma pessoa mais intelectual do que eu, mais erudita do que eu, você tem que saber coisas que de repente eu não saiba. Agora, se eu que sou um indivíduo médio, mediano, sei que eu errei, e hoje em dia tanto é que eu não voto no nosso digníssimo Luiz Inácio Lula da Silva, ele votou. Quem? O Silas Malafaia, ele votou. Tá certo? E uma das coisas que eu acabei entendendo hoje em dia foi que o Silas Malafaia, ele é um cara que tem sanha de poder. Isso que ele está acusando o Pablo Marçal, que eu acredito que até que possivelmente seja, é sanha de poder. Mas qual que é o grande divisor d'água? O grande divisor d'água para que eu vote no Pablo Marçal é justamente o fato de que eu acho que ele esteja fazendo isso simplesmente para alcançar notoriedade. Já o senhor Silas Malafaia, ele entrou num pleito aí de apoio, de fazer algumas questões, inclusive do Ricardo Nunes. Porque senão, qual a razão pela qual ele criaria uma campanha do dia 7 de setembro em São Paulo? Ele é do Rio de Janeiro. Ele deveria ter feito lá. Ah, mas ele é brasileiro. Então tudo bem, beleza, ele fez aqui. Show de bola. Por que então ele chamou para cima do trio lá, para quem quisesse ir, os candidatos, né, à Prefeitura de São Paulo? Entre eles o Ricardo Nunes. Sendo que o senhor Ricardo Nunes, ele tem pautas que são esquerdopatas, como diz o Silas Malafaia. Que ele tem questões que não se coadunam com o que diz os textos bíblicos que o senhor Silas Malafaia tanto entende. Então eu tenho 2 questões aí que é bem objetiva. Poder é o que ele quer. Poxa, mas se nesse peso aí, nessa briga entre Pablo Marçal e Silas Malafaia, você opta por o Pablo Marçal, Pablo Marçal, você opta pelo Pablo Marçal e não pelo Silas Malafaia, mesmo o Silas Malafaia sendo um pastor, por que essa divisão? Por que essa tendência para o Pablo Marçal? Porque você vê nitidamente ele querendo fazer o discurso de autoridade. Quem? O Silas Malafaia. Então, em alguns vídeos dele, ele chega a dizer o seguinte, poxa, pastores indo a favor do Pablo Marçal, pô, vocês têm entendimento, você não é o cristãozinho lá,
ele está chamando os crentes que não são pastores, que não são líderes religiosos, que não são patronos de obras grandiosas da igreja, como sendo alguém alienado e que ele é a luz. Pô, você tá de brincadeira, rapaz. Eu sou um cidadão normal, mas eu tenho o tique e o teco funcionando. Então, para mim, o Silas Malafaia, ele tá com um grande problema de ego. A outra parte, que já tem vídeo circulando, já tinha ouvido falar isso em outras ocasiões, sobre o envolvimento do senhor Silas Malafaia com a maçonaria. Há algum problema de ele ser envolvido com a maçonaria? Claro que não, ele é um indivíduo livre, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. O ponto não é a liberdade dele, o ponto é que normalmente o cristão, tá certo? O cristão assembleano, que é o que ele diz ser, ele tem como característica entender que a maçonaria é uma seita religiosa e assim sendo, ele entende que não coaduna com os valores cristãos em relação à questão da doutrina, relacionada à salvação e coisas do tipo, no qual eu me incluo, tá bom? Ah, mas se você vê maçom, eu não tenho nada a ver com ele, as regras de fé dele é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Estou falando em termos de entender que não tem respaldo bíblico, tá bom? Basicamente isso. Então o Silas Malafaia está entrando numa bola dividida e, ao meu ver, isso tem relação com o poder. O outro indivíduo é o próprio Jair Messias Bolsonaro. Quando nós votamos no Jair Messias Bolsonaro, foi porque nós entendemos que o PT estava fazendo um mal gigantesco. E quando eu falo que nós acabamos entendendo, é porque eu não era político, eu era um sujeito apolítico, não tinha noção nenhuma do que significava isso e nem ficava pesquisando sobre isso. Creio que a maior parte das pessoas que estão acompanhando política hoje era exatamente semelhante a mim. O Jair Messias Bolsonaro tem cerca de 27 anos dentro do Congresso. Muitas coisas ele já sabia. Agora, hoje ele apoia o Ricardo Nunes e justamente fazendo coro para que ele ganhe, e ele abdicou da possibilidade do próprio Ricardo Salles. Agora, olha só que coisa interessante. Se ele foi uma novidade, ele já chegou a dizer em uma palestra para o Ricardo Nunes, para os eleitores, não correr o risco e manter o seu voto. Então, Jair, tem um problema aí, meu querido. Não faça isso. Segunda coisa, se ele tem tanto entendimento da questão da política, por que ele perdeu a eleição? Foi fraudada? Bom, hoje em dia ele não quer dizer mais. Então eu vou abrir um parênteses aqui e vou dizer a você. Eu trabalho como motorista de aplicativo aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo e na grande São Paulo, tá certo? E antes da eleição, uma das coisas que mais acontecia é que eu começava a conversar com as pessoas, e as pessoas falando muito sobre política e tal, e eu as entrevistava, não declarando em quem eu ia votar. Eu vou te dizer um dado aqui, e vou utilizar a palavra que um dos passageiros utilizou, um rapaz lá de Perdizes, um bairro nobre aqui de São Paulo. Ele fez o seguinte: como é que tá o Data Uber? Aí eu, falei, ó, sinceramente, tá dando 8-2. Pra quem? Pro Lula. A maior parte das pessoas que eu pegava estava para votar no Lula. Literalmente. Eu confidenciei isso com algumas pessoas e eu achava estranho. E por que eu achava estranho? Porque, como eu disse, eu rodava, né? Eu trabalho na grande São Paulo. Então eu vou rodar em Suzano, Mogi, Guarulhos, Mauá, centro de São Paulo, Tatuapé, Jardins, Moema, Perdizes, Pacaembu, Jaguara, todos os bairros praticamente. Eu fiquei abismado com aquilo. E aí eu comecei a entender o porquê. Porque muitas pessoas votam no político A, no político B, em relação ao que ele quer. E aí, por exemplo, você mesmo pode fazer essa observação. O cara que quer a liberação das drogas, ele vota em quem? O cara que quer uma assistência em relação aos seus pets. Normalmente quem tem pautas direcionadas à questão de aborto, de pet, liberação das drogas e outras coisas mais, normalmente ele vai votar na esquerda, meu querido. Ele vai votar na esquerda. Ele não vai votar na direita. E aí,
o outro dado que eu fiquei mais espantado foi que algumas pessoas que se dizem cristã, tá certo? Elas diziam ser cristã, também estavam para votar neles. Aí você fala assim, mas me explique melhor o porquê. E uma das coisas que as pessoas dizem é o seguinte, que os tempos mudaram. Tem muitas coisas hoje que a igreja ela já aceita e são tempos novos. Isso é cômico se não fosse trágico. E eu continuava dando corda. Então, uma das questões das pautas que entravam com muita força era justamente a pauta de inclusão. A pauta de inclusão social está relacionada à questão LGBTQIA+, e a menos, e a verso e a varso, tá certo? Então, esta pauta ela estava vindo com força, e ela ainda está com muita força, e é por isto que hoje nós vemos algumas questões em relação à política do prefeito do estado de São Paulo, que é o Ricardo Nunes, que ele tem pautas relacionadas a isso. Se você pegar o currículo da cidade aí, na parte da educação, você vai ver essas questões aí. Agora, o Jair Messias Bolsonaro está apoiando ele. Não era o Jair Messias Bolsonaro que brigava contra a cartilha gay? O kit gay, melhor dizendo? Não era ele? O que aconteceu com o Jair? Tô achando que ele gostou muito do poder diferente que ele estava desfrutando. E ele quer manter. Mesma questão do Silas Malafaia. O Gustavo Gayer. Gustavo Gayer, pelo que eu entendi, ele também se diz cristão. Beleza? Só que tudo que o Jair Messias Bolsonaro tem falado para ele tem acatado, abraçado e levado adiante. Agora ele fez um documentário, vou chamar de documentário, contra o PSD. Aí eu fico aí me perguntando, há quanto tempo esse pessoal está acompanhando política? Eles estão ganhando para fazer isso. Só agora ele percebeu sobre a articulação de que o problema não é o PT. Abram aspas aí que eu quero dizer uma coisa. O problema não é o PT. O problema não é o Luiz Inácio Lula. A solução não é o Jair Messias Bolsonaro. A solução não é o Pablo Marçal. O problema é que a sociedade ela anseia pelas pautas petistas. É simples assim. O outro, porém, é que a solução também não é o Pablo Marçal. Por que não? Porque várias das coisas que ele deseja fazer, ele está supondo que é uma questão de mindset, né? Fazer um reset mental, mudar a forma de ver. O grande problema é que muitas pessoas não querem mudar a forma de ver as coisas. Elas querem do jeito que elas estão. Elas querem assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque seria quase que o mesmo que você chegar até o Pablo Vittar e falar assim, e aí, Pablito, você quer voltar a ser o cara de antes? Ou você quer continuar sendo a mulher de hoje? Ou você chegar até a Tami e fazer a mesma pergunta. É o que ela quer, meu bem. Não tem relação com acesso ou dificuldades. Tem relação com o que ela quer. Então, esse movimento direitista, ele está precisando desse choque. E o que está acontecendo hoje, eu acho, na minha opinião, é que é um choque para que aquele que se diz de direita, cristão, ele vai ter que ir para cima com muita força. E talvez, na proporção, como diz Jesus, que ele é o sal da terra, o sal é só um tititiquinho. Ele nunca vai ser a maioria. Beleza? Se inscreva, compartilha, comenta, faça alguma coisa aí para que a gente continue a ter esse bate-papo aí. Falar sobre notícias, atualidades, políticas e outras coisas mais. Um abraço.